Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, temos muita coisa para falar sobre ontem, né? Não só pelo resultado ruim, mas a partida em si. Mas antes eu quero trazer uma boa notícia que o aplicativo OneFootball trouxe para nós, tá? Eles vão, através de um concurso cultural, presentear um torcedor que responder através do link esse preenchimento bem básico, bem rápido. Quem será o campeão da Libertadores e por quê? Não é sorteio, é quem falar a melhor resposta, quem tiver a melhor criatividade vai levar uma camisa do nosso Palmeiras. Tamo junto, rapaziada, link na descrição. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, tá? É importante falarmos sobre isso e colocarmos uma pedra no caminho. Primeiro de tudo, o Abel Ferreira errou, e errou muito ontem. Ah, mas e se coloca os titulares e se machucam? Ele colocou os titulares no segundo tempo da mesma forma. E se machuca? Vai tudo por água abaixo a estratégia que ele colocou. Então não é desculpa. Repito, o Abel Ferreira colocou os titulares no segundo tempo da mesma forma. Qual a diferença de jogar um tempo ou jogar o outro? O Palmeiras ontem entregou de lambreta a salvação do São Paulo para esse Brasileirão. Um clássico não se joga com um time reserva. O Marcão soltou o verbo e eu, concordo 100%. Ele falou assim, desculpa aí, Abel, todo o meu respeito a você, mas hoje você deu um clássico de presente ao rival e agradece, porque era para ter sido mais. Chamou uma responsa que não tinha necessidade. Põe um time titular lá contra o Fortaleza, lá que deve ser clássico. E eu concordo. Tava conversando com o Danilo e o Felipe na volta, agradecer aí a caroninha que eles me deram ontem, e a gente tava conversando justamente com isso. Trouxe uma, não crise, mas uma negatividade no momento que menos precisava. Porque se perde com o titular, a culpa é dos jogadores. É o que eu falei no início do vídeo, o problema não foi perder, e sim a forma que foi. Pra mim, o pior não foi nem a escalação dos reservas, porque eu disse lá, tudo bem você entender que quer poupar, porque é um clássico, vai que os caras se dedicam um pouco mais, que eu duvido. E se machuca pra grande final, que é o que importa, eu concordo. O problema não era nem tanto esse, apesar de ser um problema. O maior problema é voltar do intervalo com um primeiro tempo ridículo, que não sujou a camisa do goleiro adversário, e voltar com o mesmo time. Você pouparia o Luiz Adriano, que não tem mais espaço, não tem mais clima, ninguém mais aguenta esse cara. Você pouparia esse sujeito de acontecer o que aconteceu, dele aplaudir, ser irônico novamente, tirar com a cara da torcida do Palmeiras. Você já mudaria ele no intervalo, já mudaria o esquema do time que jogou com 3 volantes contra um time leve do São Paulo. Lá do estádio a gente consegue ter algumas visibilidades, diferenças de tática. O São Paulo, ele não deixava o Palmeiras cobrar lateral. Desde o primeiro minuto, os caras ofuscavam a saída de bola do Palmeiras. Eles jogaram, eu achava que eles jogavam pelo empate, não, eles jogaram para vencer. O Palmeiras é que jogava pelo empate, parecia. E aí é o que o Marcão falou. Tem que dar graças a Deus, porque nós perdemos de pouco, viu, rapaziada? Repito, o Abel errou pra caramba. E isso não quer dizer que a gente tá pedindo a cabeça dele. A análise é feita para o jogo de ontem. Passou as 24 horas, monstro. O Abel, ele é meio 880. Ou a gente ama ou a gente odeia na mesma fração de segundo. Mas a análise, rapaziada, é sobre o jogo de ontem, tá bom? Nós continuamos totalmente apoiando o técnico do Palmeiras e confiamos sim que ele possa extrair o máximo, principalmente psicologicamente, dos jogadores para a grande final do dia 27, que é o que realmente importa. A análise é feita pelo jogo de ontem. Criticar um técnico que eu particularmente gosto muito e quero que fique pro ano que vem, não quer dizer que quero que ele saia. Ontem ele foi mal, sim. Se ele não tivesse colocado o time titular no segundo tempo, o Veiga, o Rony, o Scarpa, ele estaria certo na justificativa dele, mas ele colocou. Então ele correu o risco de ter machucado da mesma forma, tá bom? A Mancha Verde também fez um pós-jogo e uma nota oficial, colocando que clássico é história. História precisa ser respeitada, mas infelizmente nosso treinador ainda não entendeu essa receita. Clássico versus história versus rivalidade. Nós temos rivalidade contra o Corinthians, rapaziada. É a nossa maior rivalidade.
Mas o nosso inimigo é o São Paulo. Basta você ler a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Dá uma lidinha um pouquinho do que representa o São Paulo Futebol Clube para o Palmeiras. A gente não podia ter dado essa vitória para os caras ontem. Incoerência atrás de incoerência, né? Time reserva para poupar os titulares e evitar risco de lesão. No segundo tempo, com placar adverso no jogo quente, ele coloca metade dos titulares, ou seja, aumenta o risco de contusão. Foi o que eu falei aqui, ó. Você vê, né? Exato. Marcos Rocha não jogará dia 27, seria o jogo ideal para o substituto dele, Mike, o Gabriel Menino, pegar ritmo, mas não foi escalado. O Abel precisa ler a história de rivalidade, né, que é o que eu acabei de dizer aqui, contra o time do Morumbi, entender que o ódio que sentimos por eles era a chance de deixar um rival prepotente e arrogante em uma situação complicada, ainda mais depois do que passamos com o Paulista de forma covarde, tirando-os da fila. A única coisa boa que podemos tirar do erro dos Abel é que alguns jogadores não podem mais continuar, né? O Luiz Adriano tem que ser proibido de vestir a camisa do Palmeiras. Os outros não têm condições técnicas para vestirem. Tem vários que não têm condições técnicas, mas o Luiz Adriano é palhaçada. O Luiz Adriano, se eu sou a diretoria do Palmeiras hoje, eu não deixo mais ele entrar com a... Eu não deixo mais ele entrar em campo, eu não deixo mais ele vestir o verde. Eu não suporto mais o Luiz Adriano. Esse cara tira com a cara. Ele briga com um torcedor que paga caro no ingresso. Ele no outro jogo faz um gol de bunda cagada e manda a torcida calar a boca. E ontem, ele ironicamente aplaude o protesto pacífico que a torcida fez. Porque a torcida pagou um ingresso caríssimo. Vocês sabem quanto a gente paga para entrar naquele estádio? Quem não acompanha? Vocês sabem, porque vocês veem aí a gente criticando o valor do ingresso. A gente paga muito caro para ver um monte de pereba não nos representando e muito pelo contrário, discutindo com o jogador, mandando a torcida calar a boca e sendo irônico com o torcedor. Nós pagamos o salário dessa rapaziada. É inadmissível ter Luiz Adriano ainda vestindo nossas cores. Chega, eu não admito ver mais esse cara entrando. Eu não admito mais ver esse cara entrando em campo com a camisa do Palmeiras. Dia 27 é outro jogo sim, acreditamos no Palmeiras, porém não podemos admitir erros e falta de coerência como hoje. Abel, apoiamos o Palmeiras até o apito final, nunca mais, isso é importante, tá rapaziada? Eu não falei no meu pós-jogo porque eu realmente não vi de lá, porque sangue quente eu acabei não olhando pra lá, porque no túnel eles erguem aquele balão inflável pra saída dos jogadores por conta de patrocínios. E eu não vi que o Abel saiu antes da partida. Aí ele deu uma entrevista falando, mas é porque eu não quis tomar cartão pra não prejudicar o time. Foda-se, tome cartão, mas não abandone o time, não abandone o elenco, não abandone a torcida do Palmeiras. Nunca mais saia antes do apito final. Abel, nunca mais vire as costas e abandone o time que você escalou antes do término da partida. Só pra finalizar, nem dá pra comentar a partida de hoje, tal. Essa é a nota da Mancha, essa é a nota do São Marcos e esse é a minha opinião, do Fabinho do Aqui Palmeira. Cada um tem opinião, eu respeito demais a sua opinião, deixe seus comentários aqui. Eu não falo pela torcida, eu falo por mim. Aqui agora é um conteúdo de informativo das notas de Marcos e Mancha e opinativo de Fabinho Aqui Palmeira. Tá bom, rapaziada? Um grande abraço, é um desabafo também, isso me ajuda a ficar um pouquinho mais calmo, porque ontem eu voltei bem irritado dessa partida ridícula que começou com um time totalmente horroroso e não mudou no intervalo, isso é inaceitável. Aí o Luiz Adriano sendo irônico com a torcida e o Abel, depois de tudo, abandonando antes do apito final. Ridículo. Deixa o like para fortalecer, se inscreva se você não for inscrito e avante palestra.